Shalom, shalom, Bispo Adenilton Bonfim, da Igreja Evangélica Templos de Fé, e hoje estou aqui mais uma vez para estar trazendo a palavra de Deus para a tua vida. E o tema de hoje é: como que eu faço para herdar a vida eterna? Então esse vai ser o tema de hoje. Eu gostaria que vocês assistissem até o final para que vocês venham entender a palavra que vai ser pregada hoje. Mas antes disso, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem nesse canal Templos de Fé, deixe o seu like, aperte o sininho de notificação para estar nos ajudando e compartilhe, porque tem muitas pessoas que têm essa dúvida e quer saber como que ela faz ou como ele faz para herdar o reino dos céus ou herdar a vida eterna. Mas antes da palavra, roda a vinheta. No livro de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 18, ali vai ser o versículo-chave, o versículo que nós vamos começar a palavra de hoje. Diz assim, Lucas 18, capítulo 18, versículo 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Ô mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Então essa palavra, essa passagem fala a respeito de um jovem rico. Ele, chegando em Jesus, se aproximando de Jesus, ele perguntou: mestre, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Então aqui você percebe que ele tinha interesse para ser salvo. Mas olha que Jesus respondeu. Jesus lhe disse, versículo 19: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Olha o 20. Sabes o mandamento? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Então Jesus ali começou a dar algumas instruções, falar para ele o que ele precisava fazer para que ele viesse ser salvo. E aqui você percebe que Jesus citou os mandamentos para aquele jovem rico. Mas o versículo 21 diz assim: e disse ele: todas essas coisas tenho observado ou guardado desde a minha mocidade. Então, em outras palavras, esse jovem rico, ele disse para Jesus: eu não adultero, eu não mato, eu não furto, eu não dou falso testemunho e também eu honro meu pai e minha mãe. Então a gente aprende aqui que muitas pessoas têm esse entendimento que somente bondade ou integridade a pessoa vai ser salva. Ele era um homem honesto. Ele era um homem que respeitava os mandamentos de Deus. Mas será que só através disso ele poderia ser salvo? Você vê muitas pessoas dizendo: não, mas eu faço muita caridade, eu sou um homem bom, eu respeito a minha esposa, eu não mato ninguém, eu não dou mau testemunho, eu honro meu pai e minha mãe. Mas será que só através dessa bondade você será salvo? O que Jesus ele fala a respeito disso? Será que se você for uma pessoa boa, você vai ser salvo, você vai dar a vida eterna? Esse jovem rico, ele era uma pessoa reta. Ele era uma pessoa até mesmo boa, respeitoso, respeitava todo mundo. Você observando, você não vê nenhum defeito nele, porque ele falou: mestre, isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Então ele guardou o que ele aprendeu. E você sabe que muitas coisas a gente aprende com os pais. Os pais muitas vezes nos ensinam muitas coisas. Então você percebe que ele já conhecia os mandamentos.
Foi por isso que ele falou para Jesus. E naquele momento, ele deve ter pensado, não está na Bíblia, vai ser muito fácil. A minha salvação está garantida. Mas será que é isso? Será que é isso que Jesus achava dele? Ou pensava dele? Vamos ler o versículo 21. Disse ele, olha o que disse o jovem rico: todas essas coisas tenho observado, guardado desde a minha mocidade. Foi o que eu falei para vocês aqui agora. Ele diz que ele guarda isso, ele respeita, ele obedece. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte entre os pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Jesus tocou na ferida dele. Jesus falou: falta-te uma coisa. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Você fazendo isso, você vai ter um tesouro no céu. E ainda mais, você vem e segue-me. Vamos ver qual foi a atitude desse jovem rico. E ele ouvindo, quem? O jovem rico. Ele ficou muito triste, porque ele era muito rico. Então você vê que existem muitas pessoas que ela quer ir para o céu. Existem muitas pessoas que querem ser abençoadas, mas não quer abrir mão da sua própria vida, não quer abrir mão da sua vontade. A pessoa muitas vezes ela acha que ela vai ser salva só pelas caridades, pelas ajudas, pelas doações que ela faz. Não. A salvação, ela é mais do que isso. É você ter uma intimidade com Deus. Às vezes você vê, a pessoa ela conhece os mandamentos, conhece a Bíblia, conhece a palavra, mas ainda tem coisas na vida dela, no coração dela, que ela não abre mão. Para um jovem rico, era o dinheiro, era a riqueza, para ele. Mas para muitas pessoas, é o passado. Tem pessoas que não abrem mão do passado. É por isso que sempre está falando do passado. Porque ela não abre mão do passado. Ou ele não abre mão do passado. Tem pessoas que é uma mágoa, um ódio. A pessoa não abre mão da mágoa e nem do ódio. Ela quer andar com Jesus, ela quer servir Jesus, ela quer dar a vida eterna, porém, ela não quer abrir mão disso que ela carrega no coração. Tem pessoas que ela não abre mão do perdão, ela não libera o perdão. Ela diz assim: não, quem perdoa é Deus. Não. Começa primeiro em você. Você perdoa e depois Deus ele te perdoa. Primeiro você perdoa e depois o perdão de Deus é liberado para você. Então o jovem rico, ele tinha aquela vontade de ir para o céu e dar a vida eterna. Ele tinha os mandamentos, ele tinha a palavra. Ele era um homem que respeitava o seu pai e sua mãe. Ele honrava, não dava mau testemunho. Todo mundo que olhava ele, via ele como um exemplo. Mas ele tinha algo que ele não abriu mão, que era a riqueza. Porque quando Jesus falou para ele que falta-te uma coisa, larga tudo que você tem, vende tudo que você tem e dá para os pobres, a Bíblia fala que ele não recebeu essa palavra com alegria. Ele recebeu essa palavra com muita tristeza. Claro que ele deveria receber essa palavra com alegria, porque a salvação da nossa alma, ela é mais valiosa do que qualquer coisas materiais que esse mundo nos oferece. No livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 33, diz assim: Mateus, capítulo 6, versículo 33. Você quer ir para o céu? Você quer ir dar a vida eterna? Só bondade não vai para o céu. Só bondade não.
Mateus capítulo 6, versículo 33. É lógico que a gente precisa ser bom, a gente precisa ajudar o próximo, mas não se apegue só nisso, na caridade. Não se apegue só nisso. Diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 33. Olha o que fala aqui. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. A própria Bíblia nos deixa claro que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Para eu ser salvo, eu vou precisar abrir mão daquilo que muitas vezes a Bíblia condena. Vou abrir mão do meu eu, vou abrir mão da minha vontade, vou abrir mão do meu sonho, vou abrir mão dos meus projetos, vou abrir mão, do meu conforto. Às vezes eu chego em casa cansado, quero deitar no sofá, eu vou descansar. Não, eu vou abrir mão disso, porque a pessoa vai falar, não, hoje eu vou no culto, eu vou na casa do Senhor, porque eu preciso ouvir a voz do Senhor. A pessoa vai abrir mão do conforto dela, ela vai abrir mão da sua vontade, ela vai abrir mão do teu querer, ela vai abrir mão do teu eu. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, buscar a Deus é em primeiro lugar, é prioridade. As outras coisas vão acrescentar. Riqueza não vai te salvar, dinheiro não vai te salvar, mas o que vai te salvar é a palavra de Deus. Aí no livro mesmo de Mateus, capítulo 22, versículo 39, diz assim, Mateus 22, 39, olha o que diz, 22, 39. Não estou dizendo que você não deve ajudar o próximo, mas aqui vai vir a resposta. 22, 39, para que você venha entender melhor. Diz assim, Mateus, capítulo 22, a partir do versículo, não é o 39, nós vamos ler a partir do versículo 34, para que você venha entender. Mateus, capítulo 22, versículo 34, diz assim, e os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. 35. E um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Então você vê que nós vimos naquela passagem do jovem rico, que tinha os mandamentos. Jesus falou a respeito dos mandamentos para ele, apresentou para ele, mas ele tinha os mandamentos, mas ele não abriu mão. 37 diz assim, Jesus disse-lhe, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Quando a gente ouve essa palavra, é amar Deus acima de todas as coisas. Quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós damos prioridade para as coisas de Deus, colocando Deus sempre em primeiro lugar. E olha que ele fala mais, este é o primeiro e o grande mandamento. Então qual que é o grande mandamento? Para que vocês venham entender, o jovem rico, ele tinha um mandamento. Esse, Jesus está falando que ele é o primeiro grande mandamento. O jovem rico, ele conhecia os mandamentos, ele conhecia a palavra, ele guardava os mandamentos. Foi o que Jesus está falando aqui, que a gente tem que amar Deus acima de todas as coisas, e esse é o primeiro mandamento, devemos guardar. Mas olha como que ele continua falando, versículo 39, e o segundo, semelhante a esse mandamento do jovem rico, não. Esse mandamento do jovem rico, ele foi reprovado. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele foi aprovado pelo mandamento que Jesus falou, pela lei, que foi escrito na pedra de Moisés. Ele foi aprovado, mas ele não foi aprovado
pelo outro ensinamento, pelo outro mandamento. Ele não amava o próximo. Por que Jesus falou para o jovem rico? Reparta tudo que você tem e dá para os pobres. Então ele mostrou que ele tinha um mandamento, mas não tinha amor para o próximo. 40. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então o primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o coração, toda a tua alma e todo o seu pensamento. Colocar Deus acima de tudo. Colocar Deus no centro da tua vontade, do teu querer. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Então, a gente tem que fazer essa caridade. Nós devemos ajudar o próximo, sim. Mas primeiro, se você quer ser salvo e dar a vida eterna, primeiro você vai ter que amar Deus em primeiro lugar. E depois você vai e ama o teu próximo e ajuda ele. Porque o próprio Deus, ele é amor. Então você ama Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento ou pensamento. E depois, ama o próximo a ti mesmo. Não está invertido. Ele não está dizendo assim: ama o próximo como a ti mesmo e depois ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Não, não, não. Ele fala primeiro para a gente amar ele primeiro e depois amar o próximo. Não amar o próximo e depois a Deus. Então por isso que eu digo, só a bondade não vai te levar para o céu. O que vai fazer você dar a vida eterna é quando você coloca Deus acima de todas as coisas e você procura fazer a vontade de Deus e depois você vem e ajuda o próximo. Deixa eu orar por você, Pai. Exaltado, glorificado é teu santo nome. Muito obrigado por mais essa palavra. Eu creio que essa palavra tem tocado no coração de cada pessoa. Pessoas que têm dificuldade para abrir mão de algo, para servir a tua palavra, ou até mesmo para colocar o Senhor como prioridade na vida dela, Pai. Mas eu oro, eu intercedo, eu busco, eu apresento cada pessoa diante de ti, Pai, livrando, guardando, protegendo essa pessoa de todo mal, toda obra maligna do inferno. Eu paraliso toda ação maligna que tem se levantado sobre essa casa, sobre essa família, sobre esse trabalho. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu digo: o diabo vai pegar tudo que é seu e vai sair dessa pessoa, do pensamento, da mente dessa pessoa, em nome de Jesus. Pai, eu declaro todos abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém? Fica com essa palavra, mas não se esqueça de se inscrever nesse canal. Shalom, shalom, e que Deus te abençoe.